querido, volta a sua atenção para cá. Não dispersa de maneira alguma. Nós não aceitamos mais celular no culto. Amém? E é uma regra da igreja. O celular é só para o uso do culto. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Então, José foi contar o seu sonho para os seus irmãos. José foi contar o sonho porque ele queria ser aprovado. Amém? Aleluia. Quantos aqui têm contado o seu sonho para pessoas? Principalmente para dentro da sua casa, da sua família. Amém? Então você tem que tomar cuidado com os seus sonhos. E para quem você realmente vai contar pensando que eles vão se alegrar com você. Porque nem todo vai se alegrar com a revelação que Deus te deu. E vão entender a revelação que Deus te deu. Então toma cuidado com isso. Porque o pai honrou, o pai colocou em destaque, o pai colocou em posição de honra, ressuscitou ciúmes dos irmãos, inveja dos irmãos. O nosso Pai, o nosso Deus, amém, queridos? Glória, quem está entendendo? Glória a Deus. O nosso Pai, o nosso Deus, Ele te favorece. Assim como Jacó queria favorecer o seu filho caçula, ele tecendo ali uma túnica, colocando veste de honra, de destaque. O Senhor, o nosso Deus, faz isso com você. O Senhor, muitas das vezes, Ele vai te favorecer com algo que vai te destacar no meio da sua casa, da sua parentela, no meio da sua família. E às vezes a sua família, seja os seus filhos, os seus irmãos, ou até os irmãos da igreja, às vezes não vai entender e vai te invejar, e vai se levantar contra você. Porque o Senhor está te colocando em destaque, porque o Senhor começou a te honrar. Mas porque o Senhor te coloca nessa posição e te vê de uma maneira. Jacó amava mais a José. Não era porque ele era o filho que ele mais admirava. Não era. É porque era o filho improvável, de uma época improvável dele. Que ele já era de idade, ele teve aquele filho. E o Senhor, Ele não te ama mais do que o outro, e nem o outro mais do que você. Mas o Senhor, Ele te favorece. Quando Ele conhece o seu coração e sabe da sua intenção. A sua intenção não foi engrandecer você mesmo. A sua intenção não foi machucar o seu irmão. A sua intenção não foi magoar aquela pessoa. E o Senhor, como Ele é justo, Ele sabe da sua intenção e do seu coração. Sabe o que Ele faz? Ele fala, não vou deixar essa menina, esse menino, esse homem nessa situação de humilhação. Eu não vou deixar porque ele não merece. Porque na verdade o que ele fez não foi nessa intenção. E as pessoas viram um bico para você, te olha torto, achando que o seu comportamento, a sua atitude foi humilhar ele. Na verdade o seu coração, por ser puro, ingênuo, não foi a sua intenção. Então o Senhor vai e te justifica. Aí o Senhor vai e te favorece. Aí as pessoas que foi machucada, que achou que você humilhou ou machucou eles, não te aceita. Quando vê o Pai Celestial te levantando, quando vê o Pai Celestial realizando o seu sonho, aí as pessoas ficam com inveja, aí levanta a pessoa contra a sua vida, principalmente da casa ou dentro da igreja, que é a nossa família também. Porque pessoas, às vezes, ela está mais de pouco tempo de convertido e ela já foi batizada com o Espírito Santo e de repente Deus já começa a levantar ela em alguma área, aí Deus já começa a favorecer ela no ministério e os demais não aceitam, não querem aceitar porque não sabe do seu coração, não sabe da sua busca e da sua intenção. E o Senhor, conhecendo tudo que você pensa, tudo que você sente, Ele te justifica e Ele te levanta e Ele te dá roupa de honra, assim como Jacó fez com José. Só que José foi contar para os seus irmãos. Às vezes Deus te dá um sonho, uma revelação, e você vai compartilhar com o irmão, com alguém, e eles não têm a mesma espiritualidade que você tem. Às vezes eles não têm a mesma intimidade que você tem com o Pai, com Deus.
aceita. Assim como os irmãos de José não aceitou. Mas José, ele era o mais humilde. José, ele era o mais obediente. José estava mais sempre junto com o pai. Fazia tudo que o pai mandava. Por isso o pai o favorecia. Por isso o pai queria colocar ele em destaque, em honra. Entende bem isso? É o que acontece hoje na sua vida, na sua casa. Às vezes você não está entendendo. Aí você começa a trazer discórdia no seu coração, contenda. Não, faça como José. Ele ressignificou isso na vida dele e na mente dele. Ele começou a olhar depois, mais na frente, com outro olho. Sabe por quê? José, ele mendigava a atenção dos seus irmãos e foi contar o seu sogro. Mas o que ele achou que seria de bom, que os irmãos iam se alegrar com ele, se viu mais ainda dos irmãos se enfurecer contra ele, a ponto de jogar ele dentro de uma cisterna. E depois vender ele como escravo para o Egito. Ele foi para o Egito como escravo. E José continuou um homem íntegro e puro, com o coração sem mágoa. Só que José, irmã Maria, ele foi para o Egito. Ele sofreu. Ele ali, depois ele ficou 2 anos na prisão. Ele teve um processo terrível na vida dele, né? Ele foi preso 2 anos na prisão. Depois ele saiu de lá, para depois ele chegar a ser governador. Só que aí, quando ele viu seus irmãos, quando a fome veio, o próprio pai não entendeu o significado do sonho dele, mas não aceitava. E não entendia, não compreendia a posição que Deus ia colocar ele. Às vezes seus irmãos não entendem a posição que o Senhor quer te colocar. Às vezes dentro da sua casa, da sua família, até mesmo dentro da igreja. Eles não aceitam a posição que o Senhor quer te pôr. Aí você não entende por que você está sofrendo. José, ele entendeu. José foi caluniado. Ele foi caluniado porque a esposa de Faraó não, a esposa lá do, esqueci o nome, né? De Potifar, isso. Obrigado. A esposa de Potifar desejou dormir com ele. E ele permaneceu um homem puro, íntegro. Ele rejeitou. Aí ela mentiu para o seu esposo que ele tinha a violentado. Aí o Potifar mandou prender ele. 2 anos na prisão. Ele foi preso injustamente por causa da sua integridade, por causa da sua pureza. Querido, e você hoje não está entendendo as dificuldades que você passa. Hoje você não está sabendo ressignificar na sua mente a sua humilhação que as pessoas te fazem passar. As afrontas que você vive na sua casa, na sua família, você não está entendendo e não está sabendo ressignificar isso na sua mente. Mas José, ele soube ressignificar tudo aquilo que aconteceu com ele. Porque quando ele chegou a ser governador, o sonho dele se cumpriu. Os irmãos dele, querendo ou não, o pai dele entendendo ou não, mas a casa se curvou diante dele. A casa toda, a nação foi salva da fome por causa de José. Aí você não está entendendo o que você está passando hoje, porque o Senhor quer te levantar no meio da sua casa para salvar a sua parentela, para salvar a sua família. Aí a sua família muitas vezes te humilha, não aceita, e você é julgado no seu trabalho, no seu comportamento, você não entende. Querido, ontem mesmo eu fui contar para o meu irmão, mostrar para o meu irmão as músicas que Deus me deu, para ele se alegrar comigo. O que você acha? O que você acha desse louvor? Ele não me criticou, ele estudou, só falou assim: nossa, mas você não vai parar de gravar não, ficar gastando tanto dinheiro à toa. Eu entendo que é outra cabeça, né? É outro chamado, mas é só para você entender como que as coisas funcionam. Quando você vai botar para alguém da sua casa para se alegrar, para pensar: nossa, olha que Deus está te dando, olha que lindo que Deus está fazendo. Aí você entendeu? É porque não entendem, querido, o que Deus tem para você, só você e Deus sabe. E você recebe essa revelação,
quê? O que manteve aquela nação, a família dele, de pé, né? Com abundância, porque ele guardou alimento que dava para alimentar toda uma nação, que era a nação dele, né? Que era o povo dele. Olha que lindo. Aí quando os irmãos dele veio, ele chorou. Os irmãos dele não conheciam ele, mas quando ele viu os irmãos, ele chorou. Ele chorou de mágoa, de raiva. Agora eu vou descontar. Agora eu vou, porque agora eu estou na posição. Não. Ele continuou com aquele coração íntegro, com aquele coração gelo. O que ele fez? Ele ressignificou na sua mente. Em vez dele sentir raiva, ódio dos irmãos que maltratou, que rejeitou, que vendeu como escravo, ele entendeu que tudo que ele passou era para aquele tempo. O Senhor levantar ele como governador, para ele ser usado para alimentar aquela nação. Ele sofreu muito, queridos. Nós não sofremos nem um pouquinho das afrontas de José. E quando nós sofremos, nós abandonamos. Nós não entendemos, nós não ressignificamos a nossa mente. O que é isso, Senhor? Porque o Senhor tem algo grande para mim lá na frente. Por isso que eu sofro tanto dentro da minha casa. Por isso que eu sofro tanto diante dos meus irmãos ali na igreja. Parece que os irmãos gostam de mim, né? Isso aí começa a ressignificar. Não é isso, Senhor, que eles não gostam de mim. É porque eu tenho uma túnica. É porque eu tenho uma túnica espiritual. Né? Por mais que eles não entendem, mas eles sentem que eu tenho uma túnica espiritual. Isso serve das pessoas te perseguir. Isso serve das pessoas não te aceitarem. Essa túnica tem significado no mundo espiritual, querido. Essa túnica, ela tem um significado no mundo espiritual. Deus, ele tem tecido túnica para as pessoas aqui. E ele quer vestir túnica em algumas pessoas aqui. Mas tem pessoas tão despreparadas que não aguentam os ataques que a túnica vai provocar. Aí eles começam a irritar contra o próprio Deus. José irritou com o pai dele. Não, pai, por que o senhor vai me dar essa túnica? Agora meus irmãos não me querem. Agora meus irmãos me odeiam. Mas por quê? Ele vai fazer isso? Não. E muitas vezes, Deus já te deu essa túnica. E você está aí blasfemando contra Deus. Deus, eu fico na igreja só. As coisas estão pior. Deus, a minha família, eu oro para converter, mas está... É porque você já tem essa túnica. Por isso que a sua família não te ouve quando você prega para ele. Por isso que ele não te dá atenção. Porque no fundo eles te veem de forma diferente. Eles olham para você e te admiram e você não sabe. Eles sabem que você já é diferente. Só eles não entendem o que e por quê. Mas eles entendem. Eu me lembro uma certa vez, quando eu era solteira, como eu disse aqui, que eu buscava sempre estar consagrando muito. Eu chegava nos lugares e as pessoas me olhavam torto. Até hoje as pessoas não gostam muito de mim. Eu não tenho muita amizade, as pessoas não suportam muito a minha presença. Eu chego em lugar, as pessoas me desvalorizam, as pessoas me ignoram. Isso é fato, isso é claro. Eu chego em lugar, eu sinto, só que quando eu era nova, eu não sabia. E aquilo eu trazia para o meu coração. Aí um dia uma menina virou e falou para minha melhor amiga: eu não sei o que aquela menina tem, mas eu não vou com o jeito dela. Falou desse jeito. Aí a minha amiga falou assim: nossa, é porque você não conhece ela. A Lourdes é uma pessoa tão boa. Você não conhece ela, ela é uma pessoa tão boa. Ai, eu não suporto aquela menina. Aí eu chegava nos lugares, as pessoas não me suportavam. Aí um dia uma pessoa pegou e falou para mim: eles não suportam o que você carrega. As pessoas que têm treva não combinam com luz. Às vezes você chega no ambiente, a pessoa está tão carregada, sabe? Elas estão tão carregadas. Aí você chega tão leve, você chega resplandecendo algo e eles não conhecem, não entendem, mas eles te ignoram e aí não te aceitam. Fala, não gosto. Muita gente já virou para outra amiga e falar que não suportava eu. Isso aí nem conhecer, gente. Sem eu nem conversar com a pessoa. Eu chegava nos lugares, as pessoas não me suportavam. Às vezes eles não te suportam porque eles não conhecem a túnica que você carrega. Você tem uma túnica que o Pai te deu. Queridos, presta atenção nisso. O Senhor está te colocando em lugar de destaque. Às vezes na empresa, às vezes no seu trabalho, às vezes no seu relacionamento. Aí o seu esposo não aceita, ou às vezes a sua esposa não aceita.
pessoa começa a viver implicação, até mesmo implicância, até mesmo no relacionamento. Mas aí que a pessoa tem que ter o discernimento e saber, é por causa da túnica que ele carrega, é porque o pai quer honrar ele, é tempo de honrar ele, não a mim. Senhor, então honra ele mesmo. Ô Senhor, honra ela mesmo. Senhor, honra aquele irmão mesmo lá na igreja. Aí de repente, chegou agora, já é obreiro. Chegou agora, já está cantando. Não, Senhor, se o Senhor está honrando, se ele já é obreiro, já está cantando. Então honra, Senhor. Abençoa, levanta mesmo. Levanta mesmo. Porque aí Deus está conhecendo a sua intenção, o seu coração. Aí o Senhor vai te levantar também. Aí ele já vem naquela hora e te coloca uma túnica sobre você. Aí essa túnica toda colorida, cada cor no mundo espiritual tem um significado para você que não sabe. O roxo é realeza. O roxo não, o azul. O azul é realeza. O roxo eu me esqueci agora, mas as cores, elas têm significado. Você acha que aquelas cores da túnica de José era só para... Não, que lá já tinha um significado no mundo espiritual. Eu tenho um estudo sobre as cores. E um dia eu vou trazer para vocês o que significa as cores. O azul eu sei que é realeza. Amém? Então, o Senhor tem uma túnica linda para cada um de vocês. Aí essa túnica vai trazer inveja mesmo. Então fica preparado. Quando o Senhor começar a te trazer favoritismo, aí às vezes até dentro da sua família, seu pai ou sua mãe, ou dentro da igreja, no seu trabalho, vai levantar contra você. Aí o que você vai fazer? Senhor, eu não fujo do propósito. Eu vou aceitar tudo que, olha, José, ele aceitou. Ele aceitou passar por tudo e não se corrompeu. Ele não se desviou do propósito. Ele aceitou, irmão. Então aceita, está doendo, aceita. É por causa da túnica, aceita. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Gente, tenho uma dificuldade nessa área, é por causa da túnica. Eu sofro tanto nisso, é por causa da túnica. É por causa da túnica, querido, que Deus te deu. Amém? Então não desvie desse propósito. Aceita as fases. José aceitou as fases. Você acha que foi fácil José ficar dentro do buraco? Você acha que foi fácil sentir que a família dele, fez o que fez com ele, vendeu ele como escravo? Um menino que foi tratado, cheio de honra, ele era o filho predileto, e de repente ele vai para um lugar desconhecido, e ali ele começa a trabalhar na casa das pessoas como escravo, e depois ele foi caluniado, foi para a prisão, 2 anos dentro de uma prisão, trabalhando num serviço pesado. Ele aceitou todos os processos. Ele orava dentro da prisão, porque ele sabia que tudo fazia parte de um propósito. E quando Deus honrou, quando Deus enxergou ele ali, falou: agora vem, meu filho, agora chegou o tempo. Agora chegou o tempo. Você passou de todas as fases, todos os processos, agora é tempo. Ei, querido, quando chega o tempo de Deus, não tem como levantar o inferno inteiro, que ninguém mais te destrói. Eu me lembro, querido, quando eu era jovem, eu fui para Jesus. Você não tem noção do tanto que eu sofri, não. Até os 27, 28 anos. Foi sofrimento. E Deus falava: no deserto não é lugar de levantar barraca, no deserto é lugar não é lugar de morar, é lugar de passagem. Eu falo assim: mas esse deserto na minha vida nunca vai passar, nunca vai passar. O Senhor está me preparando para esse tempo hoje, o Senhor está me preparando para um tempo amanhã. O Senhor está te preparando hoje para um tempo amanhã, igreja. Aceita os processos, não retroceda. Aceita o Senhor te dar essa túnica, porque essa túnica vai fazer um diferencial na sua vida. Às vezes vai fazer tanto um diferencial na sua vida, que você vai ter que mudar até o seu comportamento, que você vai ter que mudar até os seus relacionamentos, que você vai ter que mudar até as suas amizades, porque o Senhor vai te colocar num lugar diferente, numa posição diferente, porque o Senhor, Ele quer aqueles que querem Ele de verdade. Ele quer honrar, Ele quer dar a túnica para aqueles que querem Ele de verdade. E o Senhor não preocupa com a idade, seja do menor, seja do adolescente, até do mais velho. Se levar o Senhor a sério e aceitar os processos, chega o tempo que o Senhor vai te honrar e vai te colocar numa terra
e vai te exaltar no meio de um povo e de uma nação. Amém? Então aceita a túnica. Aceita essa túnica, assim como o Pai fez para José. O Pai Celestial hoje faz para você. Glória. O Senhor faz para você. E essa túnica vai levantar vidas contra a sua vida, porque não vai aceitar o seu chamado, não vai aceitar o seu ministério, às vezes não vai aceitar as suas escolhas, às vezes não vai aceitar as suas ideias. Porque você pensa diferente? Porque você tem a túnica. Não vai te ouvir. Quando você vai contar para eles uma revelação ou um sonho, eles não vão te dar crédito. Sabe por quê? Por causa da túnica que o Senhor tem para você. Vamos ficar em pé? Aleluia. Aleluia. Querido, se esmere a andar na presença do Senhor. Se esforça para cumprir o seu chamado. Se esforça para se levantar na presença do Senhor. Se esforça para não deixar que Satanás fale na sua mente. Se esforça e pensa tudo de ruim que vem contra você. Lembra dessa história de José? Fala, eu estou sofrendo isso é por causa da túnica. Né? Toda coisa que vinha a pedrada, vinha a calúnia, é por causa da túnica. É porque eu tenho um chamado. Porque o Senhor vai te honrar. O Senhor vai honrar a sua família, a sua casa. Amém? Você crê nisso, igreja? Aleluia. Isso não é uma palavra que cai por terra, mas é uma palavra que vem do coração de Deus para o seu coração. Amém. Para você que entendeu, o Espírito Santo falou com você nessa noite. Você tem uma túnica, meu filho. O Senhor está te dando uma túnica, meu filho. Aleluia. Se Ele ainda não te deu, Ele já está tecendo ela. E na hora que Ele te dá, que Ele colocar ela nos seus ombros, você pode ter certeza que vai levantar o inferno para tentar contra a sua vida, para tirar roubar essa túnica. Mas você não vai se corromper, seu coração vai continuar puro. Não vai na força do seu braço resolver problema nenhum. Vai para o joelho. Fala, Senhor, olha lá, é por causa dessa túnica, ó. Olha lá, Jesus, o que está fazendo comigo? É por causa dessa túnica, é por causa desse ministério. É porque o Senhor me deu uma voz linda. É porque o Senhor me deu, Pai, uma revelação da palavra. É porque o Senhor me chamou para pregar. É por causa dessa túnica que o Satanás está se levantando para te destruir. Então olha, fala, Senhor, o que o Senhor me deu. O que o Senhor me deu. Olha a igreja, olha. Fala, Senhor, o que o Senhor me deu. O Senhor Satanás me deu. não vai roubar. Satanás não vai roubar. Eu quero que você olhe mais forte. Eu quero que você fale com convicção. Fala, Senhor, o Senhor me deu. O Senhor me deu. Satanás não vai tirar. Satanás não vai Satanás tirar. não vai roubar de mim. Satanás não vai roubar de mim essa túnica espiritual que está sobre a minha vida. Satanás não vai tirar de mim